Olá, graça e paz. Gratidão ao Senhor por mais um dia. Gratidão ao nosso Deus Criador, porque Ele está nos concedendo mais um dia de existência. Isso é motivo de agradecer a Ele. Se você está respirando, se você está me ouvindo, está falando, se você está podendo se movimentar, se você está podendo se alimentar, tomar sua água, é motivo de agradecer. Motivo de agradecer a Deus, porque Ele está nos dando a oportunidade de existir sobre esta terra. E hoje nós iremos falar exatamente sobre isso. Iremos falar sobre a criação. Nós iremos ver como Deus formou o universo, como era a terra antes de ser criada. Nós iremos ver como foi o processo da criação, né? No processo diário da criação. Também como foi que Deus formou tanto Adão, o homem, como Deus também formou a mulher. Se você ainda não conhece essas histórias, se você ainda não leu sobre isso, como Deus criou todas essas coisas, então fique comigo até o final. E se você já viu, eu convido você a ficar comigo para que juntos possamos estudar. Porque pode ser que tenha algum detalhe que você ainda não tenha percebido quando você leu essa história. Nós iremos ver também o que foi que Deus deu para Adão e Eva. Qual foi o presente que Deus deu para Adão e Eva? Onde foi que Deus colocou Adão e Eva para morar? E o que foi que Deus tinha colocado? O que foi que Deus tinha dito para eles quando Deus entregou tudo o que ele tinha criado anteriormente em suas mãos, certo? Então vamos para o estudo de hoje. Antes, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao eterno Deus, Pai Celestial. Pai Celestial, bendito seja o teu nome por tua graça, bendito seja o teu nome por tua misericórdia e também por tua justiça e pelos juízos que fazes sobre a terra. Neste momento, nós te pedimos graça, que a tua graça permaneça sobre nós e que a tua palavra, que será aberta agora, ela seja iluminada pelo Espírito Santo, tornando-se palavras vivas em nossos corações e em nossas mentes, de maneira que possamos sentir a tua presença. Pai Santo, Pai Eterno, Pai Celestial, abençoa esta pessoa que está orando comigo agora, a ela, a toda a sua família e amigos, com as bênçãos celestiais e espirituais de lá das regiões celestes. Permanece conosco, nós oramos a Ti agradecidos por mais um dia, pela oportunidade de existir em nome de Cristo. Amém. Amém, querido amigo, querida amiga. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, gostaria de fazer a recapitulação do estudo anterior. Se você não assistiu, você pode voltar aí e ver o primeiro estudo falando sobre a Bíblia Sagrada. No estudo anterior, o primeiro estudo, nós vimos que Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, ele considerou a palavra de Deus como a verdade, dizendo lá em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade e que quando nós a obedecemos, nós somos santificados por ela, por meio do Espírito Santo. Nós vimos que muitos estudam a Bíblia e não conseguem entender porque às vezes falta alguém para ensinar e às vezes também falta a forma correta, não sabe a forma correta de como estudar. Então tudo isso nós vimos no estudo anterior e nós vimos qual a forma correta de estudar. Um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Essa é a maneira correta de estudar a Bíblia, foi o que nós vimos no estudo anterior. Nós vimos também que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus e que nós não podemos nem acrescentar e nem tirar nada das Escrituras. Então, isso foi o que nós vimos no estudo anterior, também falando que quando nós estudamos a Bíblia, é o Espírito Santo que nos guia e nos conduz. E hoje, vamos lá para o estudo número 2, falando sobre a criação, a beleza da criação divina. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Então, aqui nós estamos vendo que tudo que existe contém uma ordem, contém uma exatidão e existe, nos revela que alguém, um ser com muita inteligência, criou todas estas coisas nos seus devidos lugares. Quando nós observamos as maravilhas naturais, como o colorido das flores, o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Ou seja, quando nós estudamos a natureza, quando nós estudamos o nosso próprio corpo e vemos a complexidade de como ele é formado e de como os órgãos eles necessitam uns dos outros e que todos estão conectados uns aos outros, de como a mente controla o corpo
e que a necessidade que temos de cuidar do corpo para que a mente esteja sã, quando nós vemos essa complexidade, nós entendemos que não há como o ser humano ter vindo do nada. Então, compreendemos que todas estas coisas juntas indicam que existe um Criador. E então, compreendendo de que tudo na natureza expressa ordem, beleza, exatidão e que pressupõe, ou seja, que nos faz ver que existe uma inteligência por trás de tudo isso que criou todas estas coisas de forma ordenada e organizada, com leis estabelecidas, como por exemplo o Sol. Se o Sol fosse um pouco mais distante, nós iríamos congelar. Se o Sol fosse um pouco mais perto de nós, do nosso planeta, nós iríamos morrer queimados. Então nós vemos que existe um autor por trás de tudo isso, que colocou tudo no seu devido lugar para que haja possibilidade de existência de vida humana e também de plantas e ervas sobre a terra. Então, tudo isso nos leva a entender que existe um Criador. E então, vamos para a nossa primeira pergunta. E a primeira pergunta é: como era a terra antes de ser criada? Gênesis capítulo 1, versículo 2. Gênesis capítulo 1, versículo 2 nos diz o seguinte. E diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então a terra não tinha forma e também era vazia, não tinha nada. No princípio, antes de ser criada, ela era sem forma e também vazia. Apenas água sobre a face do abismo, pela qual o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então a terra era sem forma e vazia. E a pergunta número 2 diz o seguinte: como foi, então, formado o universo? Como foi formado o universo? Como é que as coisas passaram a existir do nada? Como é que as coisas foram criadas segundo a palavra de Deus? Hebreus capítulo 11, versículo 3, nos diz o seguinte. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar e analisar para ver se o verso está realmente coerente e ver se não tem nenhum erro aí nos versos que estão sendo mostrados para você na tela, tá bom? Então, vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, pela fé, o que é fé? É a certeza das coisas que se não vê e a convicção de coisas que se esperam. Ou seja, não vemos, nós não vimos como foi, mas nós cremos pela fé que lá no princípio Deus formou o universo e o nosso planeta por meio da sua palavra. De maneira que o que nós vemos hoje, o visível, que é o que nós vemos hoje, as plantas, as árvores, os seres humanos, terra, mar, fonte das águas, as cachoeiras, tudo, de maneira que o que nós vemos hoje veio a existir das coisas que não aparecem, ou seja, veio a existir das coisas que nós não podemos ver, que Deus não nos permite ver. Por isso, cremos que Deus ele formou o universo e o nosso planeta por meio da sua palavra. Isso deixa bem claro a palavra de Deus. Como, não sei se você já passou por uma experiência espiritual de ver alguém endemoniado ou a manifestação de um espírito de demônio. Eu não sei se você já viu isso, porque existe um mundo espiritual, do qual Deus ele fecha os nossos olhos para que nós não possamos ver. E isso é incrível. Isso para nos proteger, para nos guardar, para que nós não venhamos viver com medo, tá bom? E então, tudo isso veio a existir das coisas que não aparecem. E para complementar essa segunda pergunta, como foi formado o universo, Salmo capítulo 33, versículos 6 e 9, nos diz o seguinte: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Então os céus por sua palavra se fizeram. Os céus.
existem 3 céus: o céu atmosférico, o céu sideral e o céu dos céus, onde Deus habita. Então, quando se fala céus, pode se referir aos 3 céus. E tudo que existe nesses céus, como diz aqui no versículo 6, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ou seja, tudo que existe, tanto anjos, homens, as estrelas, o sol, como nós iremos ver detalhadamente no processo diário, tudo passou a existir por meio da palavra de Deus. E no versículo 9 aqui de Salmo capítulo 33, verso 9, diz assim: Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Porque ele é a vida, então ele pode dar ordem para que as coisas apareçam e se criem e venham à existência. Assim como nós. Não sei se você já observou ou já viu o nascimento de um bebê. Ele nasce sem respirar. E aí às vezes ele precisa ser colocado de cabeça para baixo, ou então às vezes é preciso bater ou balançar ele para que ele respire. Eu já tive essa experiência de ver uma criança nascendo. E em questão de segundos, ela passa a respirar, como se ela estivesse ali como um boneco e de repente ela passa a respirar e passa a existir e começa a chorar. Isso é incrível. Então, tudo passou a existir pelo poder da palavra, pelo sopro da sua boca. Então, como foi formado o universo? Pela fé, cremos que Deus formou tudo por meio da sua palavra, pela ordem, porque ele tem poder para isso. Agora, vamos lá para a próxima pergunta. Quem participou do ato da criação? Quem foi que estava presente quando os fundamentos da terra foram lançados? Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. O verso 2 nós já lemos e agora iremos ler o verso 1 e também o verso 2 novamente, que diz assim: Num princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui está dizendo que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito Santo também estava ali. Aqui está dizendo que o Espírito Santo se fazia presente no ato da criação. Agora vamos lá para o livro de João, o Evangelho de João. João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3 nos diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quem é este Verbo? No versículo 14, aqui do mesmo livro de João, no capítulo 1, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem foi que veio dos céus e que habitou entre nós, que se fez carne? Jesus. Jesus também estava, então, no ato da criação, porque diz, no princípio, assim como diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Jesus, no princípio, que era o Verbo, estava lá com Deus, e ele era também Deus. Então, aqui nós vemos que estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas da Trindade, as três pessoas coeternas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se faziam presente no ato da criação. E como diz, todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, como diz aqui no versículo 3, por meio do Verbo, ou seja, o Verbo que se fez carne, que é Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, estavam presentes as três pessoas coeternas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, se faziam presentes no ato da criação. Vamos lá agora para a próxima pergunta. Então nós já vimos até aqui como era a Terra antes de ser criada, como foi formado o universo e quem participou do ato da criação.
Agora nós iremos ver como foi o processo diário, né? Como foi o processo diariamente da criação, segundo Gênesis capítulo 1. E nós vamos seguir aqui a leitura. No primeiro dia, o que foi que Deus fez no primeiro dia? Gênesis capítulo 3, verso 5, diz assim: Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, no primeiro dia, Deus criou a luz e fez a separação entre o dia e a noite. E houve tarde e manhã. Um detalhe: o dia começa com a noite. Quando se põe o sol e chega a noite, começou-se outro dia, segundo a palavra de Deus. Podemos estudar isso mais em outro momento. Versículo 6 até o versículo 8. Até o versículo 8 nós iremos ver no segundo dia o que foi que Deus criou. Primeiro dia, Deus ele criou a luz e fez a separação da noite e do dia. A parte escura, chamada de noite, e a parte clara, chamada de dia. E no versículo 6 agora, até o versículo 8, diz assim: Disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Agora, no segundo dia, Deus criou os céus. O céu atmosférico, que é por onde ficam as nuvens e por onde passam os aviões, e também o céu sideral, que é onde fica a lua, as estrelas e o sol. E então, o segundo dia, houve tarde também e manhã, ou seja, noite e dia, parte escura e parte clara. No versículo 9, agora, até o versículo 13, diz acerca do terceiro dia, o que foi que Deus criou no terceiro dia. Você pode também ler o livro de Gênesis aí no capítulo 1, sozinho, depois, pausadamente, e aí você vai fixar em sua mente tudo isso que nós estamos aprendendo agora. Então, versículo 9 até o versículo 13 diz assim: Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Terceiro dia, aqui agora, logo na primeira parte, Deus faz o quê? Ele faz com que as águas se juntem num só lugar e apareça a porção seca, ou seja, Deus faz a separação entre o mar e a terra. Põe limites no mar, que são as praias, e a terra. E ainda assim, no terceiro dia, Deus disse mais, no versículo 11, e disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E ainda dentro do terceiro dia, depois de Deus separar o mar e a terra, ele dá ordem para que surja, apareça, para que produza a terra, no caso, tudo quanto é verde. Então isto foi o que Deus criou no terceiro dia, certo? E agora vamos seguir aqui, no versículo 14 em diante, até o versículo 19. Do 14 ao 19, vamos ver o que é que diz. Gênesis 1, do verso 14 ao 19. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. E fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia
e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã o quarto dia. Aqui vemos que no quarto dia, Deus ele criou o sol, a lua e as estrelas. Isso para quê? Para fazer separação, para governar o dia. O maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Também fez as estrelas para brilhar no firmamento. Mas ele criou esses luzeiros para o quê? Para fazer separação, no versículo 14 diz, separação entre o dia e a noite. E também para sinais, para estações, para dias e para os anos. E nós vemos tudo isso. O ciclo da lua, a cada 7 dias, a lua muda. As estações do ano, são 4 estações durante o ano. E Deus criou a lua, as estrelas e o sol para isto. E para sinais. Como nós vemos lá no livro de Mateus, né? O sol não dará a sua claridade, nem a lua. As estrelas cairão do firmamento. Então, Deus já deixou também para sinais. Vamos lá agora, do versículo 20 em diante, agora no quinto dia, ver o que foi que Deus criou no quinto dia. E disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e povoem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Então, aqui no quinto dia, nós vemos agora que Deus, ele criou os animais marinhos, tudo que vive na água, no mar, e rios nos mares, nas águas dos mares, e também ele criou todo tipo e toda sorte de aves que voam sobre a terra. E houve tarde e manhã o quinto dia. Agora, no sexto dia, o que foi que Deus ele fez no sexto dia? Vamos lá para a sequência. Gênesis 1, verso 24 até o verso 27. E também o verso 31 diz assim: disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então aqui nós vemos que Deus agora no sexto dia cria todo tipo de animal doméstico e também selváticos e também os répteis, tudo conforme as suas espécies. Isso foi o que Deus criou no sexto dia. E ainda no sexto dia, fala aqui no versículo 26 e 27 o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, ao homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus agora, no sexto dia, cria todo tipo de animais selváticos, os animais domésticos e os répteis que rastejam pela terra. E, para finalizar, ele cria o homem e cria a mulher. E dá a eles autoridade sobre tudo que ele tinha criado anteriormente. Isso foi o que Deus criou no sexto dia. Gênesis 1, verso 31, ele diz assim: viu Deus quanto tudo fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então Deus finaliza aqui no sexto dia toda a obra de sua criação. Tudo que ele criou, ele finaliza aqui. Agora no sexto dia, com o homem e com a mulher. E dá a eles tudo que ele anteriormente tinha criado, para que eles pudessem dominar e cuidar de tudo que ele tinha criado. E agora vamos ver aqui Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao 3,
o que é que diz acerca do sétimo dia, o que Deus fez no sétimo dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, no sétimo dia, Deus ele abençoou e santificou, porque neste dia ele descansou. Deus, ele não se cansa, mas ele deu uma pausa, ele parou para ver, contemplar tudo o que ele tinha criado. Interessante, né? Processo diário da criação em 6 dias. E o sétimo, ele descansou. Não sei se você já parou para perceber que às vezes nós temos em mente que o domingo é o sétimo dia, só porque a gente começa a trabalhar na segunda-feira. Só que segunda-feira quer dizer segundo. Então antes do segundo vem o primeiro. O domingo é o primeiro dia da semana. O sétimo dia da semana é o sábado, que foi o dia que Deus descansou, contemplou a obra de suas mãos. Isso é só um detalhe a mais, que isso não é para agora. Nós iremos ver depois de um outro estudo acerca do dia que Deus separou para que a gente descanse. Sim, vimos agora o processo da criação e vamos ver agora como é que foi criado tanto o homem e também como foi criada a mulher. Porque aí diz que Deus criou o homem e criou a mulher, mas não deixa detalhe de como foi essa criação. Gênesis, capítulo agora 2, versículo 7. Nós já lemos o capítulo 1, verso 26 e 27. Agora nós iremos ver o capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então Deus criou o homem do pó da terra, fez ali o boneco e depois soprou o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Então antes ele era uma alma morta. E então por esse processo, se você quiser saber como é que acontece quando a pessoa morre, é só entender como é que Deus formou o homem. Boneco, fôlego de vida. Deus tira o fôlego de vida, ou a pessoa perde o fôlego de vida, volta a ser pó, barro. É só isso que acontece quando a pessoa morre. Isso a gente também vai estudar em um outro estudo, de uma forma mais aprofundada. Agora, Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 25, vem narrando como foi formado, né, como foi formada a mulher. Deus tinha dito para Adão, né? Adão estava dando nome para todos os animais, mas quando chegou que finalizou, ele percebeu que não havia alguém semelhante a ele e pesou-lhe no coração. Ele sentiu falta de ter alguém que fosse semelhante a ele. E então, diz aqui no versículo 21 o seguinte: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E então, no versículo 23 diz: E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, aqui nós vemos como foi o processo de criação do homem e o processo de criação da mulher. O homem formado do pó da terra, e Deus soprou o fôlego de vida, e a mulher foi criada da costela de Adão. Deus fez Adão cair em um pesado sono, tirou uma costela e criou a mulher. Aí você pode, como é isso? Como é que Deus pode fazer todas as coisas? Não é? Em especial, fazer com que as coisas que não vemos apareçam diante dos nossos olhos. Ele pode todas as coisas. Como questionar? Está descrito em sua palavra, foi ele que ditou isso para Moisés, alguns anos depois. O homem do pó da terra, e Deus soprou o fôlego de vida, e a mulher da costela de Adão. É o que nós temos conhecimento.
Nós não viemos de uma explosão e nem de Big Bang nenhum. Não viemos disso. Não viemos do macaco. Há muita diferença. A complexidade do corpo humano e a capacidade que nós temos de pensar deixa bem claro que alguém, um ser muito poderoso e inteligente, nos criou de maneira que temos percepção, temos capacidade de falar, temos capacidade de ouvir, temos capacidade de entender os outros e também temos a necessidade de adorar. Nós temos a necessidade de se voltar para algum ser como alguém que nos representa e como um ser superior. Então, existe um Deus. Nós não somos de nós mesmos e nem viemos do nada. Viemos do Criador. Então, assim foi formado tanto o homem quanto a mulher. E agora, na pergunta número 6, diz assim: que presente o primeiro casal recebeu de Deus? O que foi que Adão e Eva, após serem criados, recebeu das mãos do Criador? Gênesis capítulo 2, verso 8 diz assim: e plantou o Senhor Deus no jardim, no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E o verso 15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então Deus presenteou Adão e Eva com um lindo e belo jardim cheio de frutíferas. É o que está registrado em Gênesis aqui no capítulo 1, capítulo 2. Um jardim completo de árvores frutíferas. Ali era a casa e a morada deles. Então foi o que Deus deu para eles de presente. E era para eles fazerem o quê? Com esse espaço? Cultivar e o guardar. Agora existe uma outra pergunta, a 7ª pergunta para a gente finalizar o nosso estudo. Qual era a condição que Deus tinha dado para Adão e Eva para que eles pudessem viver eternamente, e em especial ali no Jardim do Éden? Qual foi a condição que Deus tinha dado? Gênesis 2, verso 15 até o 17, agora nos diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Verso 16. E agora o verso 17. Mas de toda a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a condição para que eles pudessem viver eternamente, em especial no Jardim do Éden, era que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por mais que eles tinham sido criados com toda a sua capacidade mental, intelectual e espiritual perfeitas, eles ainda tinham o livre-arbítrio e o poder da escolha. E então eles tinham que ser testados antes de terem o privilégio de comer do fruto da árvore da vida para serem eternos. E então eles ficaram sujeitos a deixar o jardim e também ficaram sujeitos à morte. Nós, como seus descendentes, também não vivemos no jardim e somos sujeitos à morte todos os dias. Porque todos os dias Satanás tem um plano para tirar a nossa vida. Porém, Deus, em sua misericordiosa graça, bondade, compaixão, e também porque Jesus nos dá esperança por meio do sacrifício lá na cruz, todos os dias Ele nos guarda, como diz no Salmo 121. E então, esse é o estudo de hoje. Como foi o processo da criação, como Deus criou todas as coisas. Então, ficamos por aqui. Que Deus Ele te abençoe, que Ele me abençoe, abençoe a todos nós, nossos familiares, amigos. E, mais uma vez, convido você a se inscrever se não for inscrito, curtir, compartilhar, comentar. E também, se você ainda não apertou o sininho, que você aperte o sininho para que você receba as notificações dos próximos estudos. Ficamos por aqui. Esse é o 2º estudo. O primeiro estudo foi sobre a Bíblia Sagrada, esse é o 2º sobre a criação, e o terceiro, o próximo estudo, será sobre a origem do mal. Como surgiu o mal? Nós iremos estudar segundo, dentro da palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar a Deus para agradecer por mais este estudo. Pai Santo e Pai Celestial,
Obrigado por esta oportunidade que o Senhor está nos dando de conhecer a Tua palavra de maneira simples, humilde e mansa. Que o Senhor nos conduza por meio do Espírito Santo a toda a verdade, pois esta é a promessa que o Senhor nos deu quando enviou o Espírito, quando disse que ia enviar o Espírito Santo, que ele nos guiaria a toda a verdade. Por favor, permanece conosco e nos dá a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e até mais. Até o próximo estudo.